Oi, gente, graça e paz. Vamos lá para o terceiro estudo a respeito do porquê você lê a Bíblia e não compreende. O primeiro motivo é porque a sua tradução está difícil demais para você aprender, então é preciso dar início nesse estudo com uma tradução mais fácil. Então, a aquisição de uma Bíblia de NTLH ou NVT. O segundo motivo é por causa dos conflitos de interesse que existe entre você e também entre os que te ensinam a palavra, que querem receber e você que quer um cafuné, você quer um cargo, você quer gerar bênção, porque eles falam para você que Deus está lá na igreja e que se seus parentes não for para a instituição também, eles não vão ser salvos. Porque eu achava que se eu não trouxesse meus amigos, meus parentes para dentro da igreja, eles iam para o inferno. Oh, meu Deus, eu fui enganada há muito tempo. Por quê? Porque eu não li a Bíblia. Então, por esses dois motivos, você não está compreendendo a Bíblia. Mas, você acompanhando esses vídeos, você vai começar a compreender plenamente. E antes de eu entrar num modo mais profundo e explicativo, eu tô dando para você alguns passos para você seguir, para você não chegar lá no meio num dos vídeos meus e ficar bobolhando. O que a Dani tá falando? O que é isso? Ela é louca, não sei o quê. Então, segue esses passos. Os vídeos são curtinhos, é fácil de você acompanhar, uma linguagem fácil. Não vou ficar usando nada, nenhuma expressão para demonstrar sabedoria, demonstrar poder, entendimento, nada. Uma linguagem fácil, assim como é na Bíblia NTLH, para que você compreenda, mesmo porque essa sou eu mesmo. Não preciso fazer nem voz, e nem nomenclatura, e nem nada. Essa sou eu. Eu ia usar uma expressão que não é muito legal. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Eu separei e deixei reservado para o tema desse vídeo. Olha só. Hebreus 5, 12, 13 e 14. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Ei, quanto tempo faz que você está dentro da religião e que não sabe nada de Bíblia? Porque a gente tem uma impressão que a pessoa que sabe de Bíblia, ela é muito inteligente e a gente é muito burro, e não é nada disso. Não é nada disso. A diferença é que uns reservou um pouco de tempo para aprender e outros não reservou tempo, mas nunca é tarde. Agora é a hora, é a tua hora. Aí, o que acontece? A gente tem as pessoas, conflito de interesse que eu citei, tem pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não te passa o que sabe, porque não gera status, não gera convite de pregação, não gera fama, não gera, o legal é gritar e ficar dizendo que Deus vai te dar vitória, que é isso que você quer ouvir. E então as pessoas te dão o que você quer ouvir, mas tem muitos de vocês que já sentiram dentro de si que existe algo errado e uma sede, uma fome pela verdade. E é isso que eu vim trazer para vocês. Vamos lá. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. A maioria tem 10, 20, 30 anos de batismo dentro de uma igreja e nunca... Tem gente que tem o mesmo tanto de uma faculdade e não sabe nada da Bíblia. Mas, ó, eu não te culpo totalmente. Sabe por quê? Porque eu passei por isso. E eu buscava explicação e ninguém me dava essa explicação. Hoje, o Espírito Santo vai te convencer se o que eu tô falando é verdade ou é mentira. Eu não vou te convencer de nada, você não é obrigada a nada. Você tá aqui de livre e espontânea vontade. Eu não ganho nada se você assistir. Você não ganha nada se assistir, então tá tudo certo, tá? Porque é a liberdade de Cristo. Procurai e encontrai, bater e a porta vai abrir. Então, quem procura acha, a resposta está aqui. E o Senhor disse que quando chegasse esse tempo em que o conhecimento se multiplicaria. Por que o conhecimento se multiplicaria? Por causa das redes sociais.
quando que eu ia poder estar aí na sua casa hoje mostrando esse conhecimento para você se não fosse pelas redes sociais? Então, antes, se você não fizesse uma faculdade, por exemplo, de teologia, que eu não concordo, tá? Uma faculdade de teologia para você aprender a Bíblia, se você não tivesse tempo e dinheiro, então você nunca teria esse conhecimento. Hoje não, com as redes sociais, com os vídeos, com a internet, com tudo que tem disponível para o bem e para o mal, como tudo desde o Éden. Então, você decide se você quer ficar rolando aí, vendo piadinha, ou vendo pornografia, ou tendo a oportunidade de largar a mão de ser trouxa. Vamos lá. Depois, onde que eu tava lendo? Depois de tanto tempo, deviam ter virado mestre. Quer dizer, já era tempo de você ter aprendido o suficiente para você estar ensinando. Mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Uau! Isso, quando eu li isso, foi um tapa na cara. Nossa! Quando eu li isso, eu falei, gente, 20 anos. 20 anos era para mim estar ensinando mesmo. Por que que eu não sei o suficiente? Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Deleite. O que a gente vai estudar é isso. No modo sombra, vocês vão ver aí no muitos vídeos meus, vai dar o que falar, não tem problema. Quem tá aqui dentro do canal vai saber que todos os vídeos que eu coloco estão todos assim com a capa dos vídeos, tudo escuro, que representa o modo sombra que está escrito na Bíblia, tá? O modo sombra, e vocês vão compreender. Por exemplo, aqui, você tá vendo alguma coisa de alguém comendo alguma coisa? A referência é sobre comer de fato? Ah, não venha me falar de outras linguagens teológicas que eu não vou usar elas. Tô só repetindo para vocês. Eu vou continuar usando as expressões bíblicas, sombra e realidade, tá? Não vou falar de alegoria, metáfora tá? E afins que não vem ao caso e que não tem nada a ver na verdade. Vamos lá. Então, você nota que ele usa para falar que era para a pessoa já ter comido a Bíblia e está ensinando hoje, e as pessoas estão folgada nas redes sociais, entre as palavras, tá, gente? Presta atenção. Nas redes sociais, fazendo as outras coisas e largando a Bíblia para lá, só que agora ainda tem que aprender o beabá da Bíblia. Só que 5 anos já faz que você está numa instituição, 5 anos que você se batizou, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda está na mesmice. Isso a Bíblia chama de alimento espiritual. Você está se alimentando de verdade? Não. Esse daqui é o modo sombra, que a Bíblia chama de modo sombra. Ou seja, nada é o que parece. Então, esse nada é o que parece tem coisas pequenas, coisas médias e coisas grandes. A gente vai estudar a respeito disso. Quando você estuda a respeito do modo sombra, automaticamente você começa a ler a Bíblia e tudo parece que fica na luz. Parece que você lia ali, não enxergava direito, não entendia o que estava falando, estava escrito ali. Aí você coloca, tudo clareia, tudo faz sentido. Tá? Então, aqui no modo sombra, se você for ler que você hoje ainda toma leite com 30 anos, 25 anos, 40 anos, e era para você estar comendo comida, você fala, ué, mas como assim? Não tô entendendo. Eu não tomo leite, eu como comida. É essa a explicação que você vai começar a ter. Então, além da sua Bíblia NTLH, tenha em mãos, ó, essa versão eu coloquei aqui, NTLH também. Gente, essa é uma versão, como que eu tô com o meu tablet aqui, por causa da iluminação, fica muito difícil de eu ler diretamente no livro da Bíblia. Então, no tablet, ele clareia, eu consigo enxergar melhor. Vocês estão vendo o tamanho da minha lente, né? Então, o que que acontece? Gente, chegar a essas mensagens me atrapalha. Então, o que que acontece? A gente vai aprender no decorrer dos vídeos a respeito dessa linguagem que você acha que é uma coisa, mas é outra. Então, aqui,
E você vai entender o porquê que Deus usa na Bíblia inteira esses códigos, porque são códigos para ser desvendado. E quem trouxe essa clareza, essa luz, foi Cristo. Isso que é maravilhoso. Então, se você for ler a Bíblia sozinho, você vai começar a ler. Na hora que chegar no Evangelho, você vai ter que voltar lá e falar, ah, então é isso, espera lá. Aí você lê. Na hora que chegar em Atos, você fala, ah, eu vou ter que ler de novo. Por quê? Então, por isso que eu repito para vocês que o que eu passo para vocês são spoilers, para que vocês consigam compreender mais rápido. Se vocês forem ler, igual a gente tá lendo no outro estudo ali, versículo por versículo, vai levar em média aí 3 anos para ler a Bíblia toda, se ler um capítulo por dia. Então, dessa forma, a gente consegue adiantar muito as coisas, tá? E isso não impede de você ler versículo por versículo a Bíblia toda, tá? Eu super indico você fazer isso. E se você começar a fazer isso, ler um capítulo por dia, começar lá em Gênesis e terminar, e você tiver alguma dúvida, pode me mandar o WhatsApp que eu te explico com todo amor, carinho do mundo. Não tô falando dúvida somente a respeito do que eu falo aqui. Tô falando de dúvida a respeito do que você lê na Bíblia, tá? Porque no WhatsApp eu consigo escrever, mandar áudio, mandar vídeo, mandar imagens. Então, a compreensão, ao meu ver, fica melhor, porque o cérebro guarda mais quando vê imagem, quando vê e tem a explicação tudo junto. Então, além de tudo isso, eu acho muito bacana você ter um caderno para anotar, que você vai precisar anotar. Eu tenho pessoa que segue o grupo, que elas tiram xerox até de algumas imagens, tiram cópia e colam, e, né, tem gente muito dedicada, né? Tem uma que tem pendrives que vai guardando e vai para quando precisar, então é muito bacana. Muito bacana. Eu particularmente vim aqui pro YouTube porque os meus vídeos que eu mando pelo WhatsApp são vídeos de 10 minutos cada vídeo, e cada dia que eu dou estudo são 40 minutos, 50 minutos, já dei vídeo de 1h30, estudo de 1h30, no WhatsApp. Então, pesa muito o celular, não tem celular que aguente. Por isso que eu tô jogando tudo aqui no YouTube agora, para ficar mais fácil. Mesmo assim, os vídeos são muito menores. Olha só, o que eu dava em um dia, 6, 5 vídeos, 7 vídeos, 8 vídeos, já dei 10 vídeos num dia só. Aqui vai ser muito mais demorado, mas, gente, vai ficar bem separadinho, vocês vão compreender. Não tenham pressa, tenham só disciplina de assistir pelo menos um vídeo por dia, tá? Claro que eu não tô colocando ainda um vídeo por dia, mas a intenção é essa, todo dia um vídeo, a minha intenção, tá? Vamos lá. Então, agora que a gente já entendeu que a Bíblia deixou bem clara que é eu que tô falando, que você tá não sei quanto tempo aí de crente e não leu a Bíblia inteira. Ai, Dani, mas eu já li o livro, o Evangelho todo, grandes coisas. Se você, Deus deixou uma Bíblia vasta para você. Se você não lê inteira, você não vai. Tem gente que já leu sim, e outra, deixo bem claro para você. Sempre jejue, costume jejuar de vez em quando. Ah, eu tô jejuando por uma causa. Causa nenhuma. Não é por causa, não é você na Rainha Esther, você não é. Não, escuta, comece o jejum do jeito certo. Jejue 3 horas, 6 horas, o ideal é pelo menos 24 horas. Seu corpo vai entrar em autofagia, você vai ser curado de doenças. Então, se você jejuar 24 horas, 36 horas, 48 horas seguidas só de água, é muito bacana, mas não comece do grande, comece pequenininho e vá aumentando. Uma forma de você não passar mal enquanto você está jejuando é, antes de iniciar o seu jejum, você comer limpo. Comece a comer limpo aí nos próximos 6 meses. Tira trigo, leite, óleo vegetal, sal branco, açúcar, embutido, tira as porcariadas, fast food, tira. Começa diminuindo até você tirar. Na hora que você tirar aí por pelo menos uns 3 meses,
aí você começa o seu jejum. Começa o jejum aí de 24 horas, você vai se sentir bem, vai se sentir disposto, você só sente fome no primeiro dia, depois não sente mais. Se hidrate, tome muita água. Para jejuns longos, use sempre na sua água uma colherinha de café para 1 litro de água, uma colherinha de café de sal rosa, que tem 82 nutrientes, então ele vai servir para você como um hidrotônico, ele vai servir para você como se fosse uma água pura. Só que como a nossa água, você já sabe, né, que tem muita química na água, ela perde muitas propriedades. Então, quando você coloca uma pitadinha de sal rosa na água, ela volta a ser uma água como pura, tá? Então, como eu já fiz esse jejum de 7 dias e não passei mal, porque eu fiz dessa forma aí, água pura, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, esse estudo é a respeito já estamos com 15 minutos, é a respeito do alimento. Então, agora, gente, se você ficar abismada com as coisas que eu vou trazer para você, você vai ficar o resto da vida no alimento de leite líquido. Você tem que ter estômago para você aguentar o alimento sólido. O que eu tenho para você é para você sair das historinhas infantis que você já tem aprendido até agora, de Jonas na barriga da baleia, de Adão e Eva e a cobra falante e a maçã, de tantos outros aí que você já tá careca de saber. Dani, mas não, essa história tá na Bíblia. Tá, gente, tá na Bíblia. Só que de forma superficial você conhece elas. Você tem que entender o porquê que essas histórias tá lá. A Bíblia não é um livro de fofoca para ficar contando da vida de todo mundo, não. Não é à toa. Imagine quantas pessoas, ó, só no deserto, 2 milhões de pessoas. Por que só tem uma ou outra história? Você nunca parou para pensar isso? É proposital, as histórias foram escolhidas para te passar uma mensagem que está ali, e isso não é coisa da minha cabeça. O próximo estudo eu vou mostrar para vocês na Bíblia que os enigmas do Senhor estão desde o princípio. O livro de Gênesis, o nome foi colocado Gênesis, mas o significado é o princípio. O livro de Gênesis era para se chamar o princípio. Então, Jesus Cristo está desde o princípio. Entendeu? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, escuta, presta atenção. Os enigmas estão desde os tempos antigos. No próximo vídeo eu vou te mostrar e falar a respeito desse versículo. Então, esse vídeo é para falar que a terceira coisa que te impede de compreender a Bíblia é que você não sai do modo leite. O modo leite é o primeiro amor, de quando você aceita Jesus, que você tá naquele primeiro amor, você tá estreando o Espírito Santo, aquela sensação, aquela presença que é maravilhosa. A gente não pode perder isso nunca. Mas eu quero te dizer que a gente não pode viver assim de eba-eba, porque é igual um namoradinho. Quando conhece a namoradinha, tá namorando pela primeira vez, ai, é flores, eu te amo, vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que esse momento passa, é um momento inicial. Depois vem que o homem tem que trabalhar, que o homem tem que começar a comprar os móveis porque vai casar, que a mulher já não tem que ficar mais com mimimi com outros amigos, com mimimi com a amiguinha, porque agora tem um foco, tem que aprender a cozinhar. Então vem as responsabilidades do relacionamento a dois. Com Cristo é a mesma coisa. Você conhece Cristo, você sente aquela paixão, aquela coisa maravilhosa, e daí você
tem que, pronto, agora já tem um relacionamento, se entregou para o noivo e o noivo se entregou para você, aleluia. Agora qual que é os próximos passos? Tem gente que quer viver, ficar nesse, é o fogo desceu, o fogo. Gente, ninguém vive só de fogo não, precisa de relacionamento sério, precisa levar. Qual que é o próximo passo? Então, quando você ainda quer só ir para denominação, para ficar nesse, o fogo desceu, gente, esse é o crente, é eu que tô falando, ou é a Bíblia que tá falando? Esse é o cristão que não evoluiu, é aquele filho barbado. Então, assim, todo aquele que fica na casa dos pais quando é mais velho, ele se encontra nessa condição de um filho que ainda toma leite, ou seja, não amadureceu. Porque lá em Gênesis está escrito, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então, logo, quebrou esse princípio bíblico. Então, ninguém pode ficar do leite, dessa historinha que você aprendeu a vida toda, até a volta de Jesus. Precisa amadurecer, buscar mais informações, estar mais por dentro, tá? Mesmo porque, para ninguém passar a mão na minha e na sua cara. Vamos lá, vamos ler comigo assim, ó. 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, quanto menos você aprender, menos crescimento você tem para a salvação. Então, o alimento que você come que te fortalece para o caminho da salvação. Tem noção? Então, por isso que muita gente vai perder a salvação, porque tá só no leite, vai passar a vida no leite, e quando você ensina algo, fala assim, não, essa é louca. Não é porque você não leu que eu sou louca, é só você ler também que você vai concordar comigo. Então, assim, o que é estranho para a pessoa, quando ela ouve algum ensino que foge do que ela tá ouvindo há 10 anos, para mim também foi assim. Para mim, eu tinha a impressão de estar fazendo alguma coisa errada. Eu tinha a impressão de que eu estava ofendendo alguém quando eu comecei a aprender a respeito da Bíblia. Olha que estranho. Uma sensação estranha. Então, é isso que deixa a gente, de certa forma, amarrado no conhecimento e longe da salvação segundo a Bíblia. Você leu comigo. Vamos ler mais um? 1 Coríntios 3, 1, 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Quer dizer, hoje, você que entrou para acompanhar comigo agora o canal, eu não consigo, por isso que eu tô fazendo essas etapas, porque eu não consigo falar com você já de uma forma mais madura. Já com o pessoal que me segue aí há quase 2 anos, eu consigo falar qualquer assunto da Bíblia, porque eles têm uma maturidade espiritual de compreender, porque já vasculharam a Bíblia, já procuraram, não fica assim, palavra por palavra soltas, não, está tudo ali incluso, e eles já tiveram acesso a isso. Então, eu consigo falar aqui, Paulo fala aos Coríntios de uma maneira que, ó, vou ler aqui que você vai entender, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, quem ainda está tomando leite ainda é criança em Cristo, não é maduro o suficiente, quer dizer que ele ainda é carnal, não entendeu as coisas espirituais. Eu que tô falando, você tá lendo, abre aí e leia. Crianças em Cristo, leite vos dei para beber, quer dizer, contou uma historinha ali, né? Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Repara que essa mensagem a respeito do alimento sólido, das coisas profundas, dos enigmas, que a gente vai falar no próximo estudo, as pessoas não suportam
suportam. Eu vejo que tem gente que já estudou há muito tempo e quando vai falar para um religioso que está na religião há muito tempo, é como se desse um tapa na cara. A pessoa não suporta. Ela entra em crise, em atrito, e a pessoa, como ela não tem resposta para dar, porque não tem argumento bíblico sobre o que você está falando com argumentos bíblicos, a pessoa, ela se ira, ela se sente assim inferiorizada pela falta de informação. E a maioria revida de modo grosseiro, ignorante, estúpido e julgador pela falta de argumento. Então, e você está lendo comigo? Isso é bíblico, ó. Porque ainda não podia suportá-lo, não podia antes, quando ele falou antes, e ele continua, nem ainda podeis, quer dizer, foi mostrar a verdade antes, a pessoa não pôde suportar. Passou um tempo, foi mostrar agora, a pessoa recebeu a mensagem da mesma forma, ignorantemente, como se fosse algo pra, sei lá, uma mentira. Não é mais fácil você ver, peraí, me mostra o que você tá falando na Bíblia para eu ver se o que você tá falando é verdade. Essa seria a forma mais correta de um religioso confrontar. Mas não, ele começa a se irritar de uma maneira que fala, não, porque, não sei o que, sem um argumento sobra o quê? A religiosidade. E o que é a religiosidade? Agressão verbal, estresse, alteração de voz, irritabilidade e afastamento. Ah, não, esse grupinho não pensa igual eu, então para mim não serve. São de Satanás. Ah, estão perdidos. E não é assim que funciona. E isso é geral. E a Bíblia conta que além deles afastarem Jesus, excluírem Jesus, quererem apedrejar Jesus, querer empurrar Jesus de um precipício e depois levarem eles até o político, até os romanos, para Jesus ser morto, porque foram os religiosos que decidiram que Jesus, tipo assim, já que ele não tá com nós, vamos exterminá-lo. Tipo isso, tá? Então, foi os próprios religiosos. Por que Jesus Cristo era tão bom? A Bíblia fala que ele era manso e humilde com todos. Com os estrangeiros, com os adúlteros, com os endemoniados. Todos eles ele abraçou, curou, libertou, ajudou e ensinou. Mas, contra os religiosos, ele chamou de raça de víboras. Ele bateu nos religiosos que estavam fazendo um comércio e fazem até hoje do templo um comércio. O templo era para outra coisa, mas virou comércio e é comércio até hoje, né? Com vestido de Jesus, vestido de religião, mas é um comércio. Então, você está lendo, abre a sua Bíblia e dê continuidade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Esse não é desse estudo. Não, esses próximos não são. Então, para concluir esse restinho de estudo, já que meu vídeo caiu agorinha, quase morri. Então, para finalizar a informação, eu fico repetindo, gente, não é porque eu sou doida, não. É para entrar no seu cérebro a informação, o porquê que você você até ontem você não entendia a Bíblia. Então, vamos lá, vamos comigo, vamos ver se você lembra. Primeiro, por causa da tradução da Bíblia. Segunda, por quê? Que vocês mais gostam de brigar comigo. Não é todos, tá? Porque eu sei que tem bastante gente. Qual que é? Por causa do quê? A falta da verdade, gente. A falta, o interesse por trás de interesse de conflito de interesse. Por trás, eu prefiro mentir e ganhar do que falar a verdade e esvaziar a igreja. Conflito de interesse, tá? Então, o primeiro, por causa da tradução. O segundo, conflito de interesse. E o terceiro, porque não aceita o alimento
igual você leu aqui comigo, o alimento espiritual, que é o alimento sólido, que é só leitinho, só o glória, só a bênção, só a vitória. Não quer o alimento sólido, a verdade. Na hora que a gente coloca o alimento sólido para você, você vomita e ó, puxa o carro, vai embora. Tá? Então, esses são os 3 motivos. 3 principais motivos porque você até onde não entendi a Bíblia. Agora, a partir do próximo estudo, eu vou te encaminhar para a verdade. Agora, o que que acontece? Nesses 3 primeiros passos, você retira o que te atrapalha, pensa, ora, pede discernimento para Deus, pede para o Espírito Santo te mostrar se é esse mesmo caminho. Abre a Bíblia, vai lá, mesmo que se você não entende muito, abre e receba o discernimento de Deus através de alguma palavra, se é para você continuar esse estudo ou não. Faça dessa maneira. Então, aqui, a partir do próximo estudo, eu vou mostrar para você o porquê que você não entende, mas eu já vou começar a te revelar o caminho que você vai seguir para você entender. Então, esses 3 são os 3 motivos. A partir do 4º vídeo, eu já vou te encaminhar. O 4º e o 5º, eu vou te encaminhar para o entendimento. Maravilha? Então, encerro hoje esse 3º vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.